Eita glória. Ele falou tudo isso aí, agora eu não sei nem o que é que eu vou falar, rapaz. Quando eu estava aqui, eu estava falando ali com o Kainan. Eu não sei se quem está tremendo agora sou eu, é João Silvino, é o púlpito, mas vai dar tudo certo. Você está pronto, meu querido, para essa noite? Glória a Deus, muito obrigado, João. Que palavra, viu? E eu estava pensando muito no que a gente ia falar hoje, e o João, ele botou uma parte posterior daquilo que eu ia falar. Isso é muito bom. Muito obrigado, viu, João? Nós vamos falar um pouco sobre reconectados. A gente vai voltar um pouco na nossa história, naquilo que a gente teve durante toda a vida, e a gente vai começar lá do início. Eu quero que você vá lá para Gênesis 2. Eu tinha preparado toda a ministração para seguir os 30 minutos, mas eu estou sentindo que Deus quer fazer ainda alguma coisa essa noite, sabe? E eu vou pegar bem rápido, a gente vai seguir bem rápido aqui para poder seguir o fluir do Espírito. Você está pronto para essa noite, meu irmão? Deus tem coisas para fazer essa noite inimagináveis. Deus tem coisas para fazer esse fim de semana. A gente está com uma expectativa muito grande para um imerso no Espírito, meu irmão. A gente crê e a gente percebe muito esse ano na igreja uma direção grande para a oração. E é isso que os nossos jovens também querem aqui na igreja, é uma direção para a nossa igreja. Nós precisamos estar mais imersos no Espírito. Coisa que eu estava pensando lá no final, estou falando agora, é direção, eu vou seguir aqui. Coisas, meu irmão, que a gente pensava, como o João falou aqui na parte de ser guiado, coisas pequenas, mas Deus quer nos alcançar nesse tempo. Deus quer transformar a vida de pessoas em pequenas coisas que a gente não tem nem noção. Sabe, meu irmão, quarta-feira, eu não ia nem falar sobre isso, mas quarta-feira a gente teve uma consagração lá na escola com o diretor Luiz Felipe, e ele estava com uma direção para orar por alguns alunos, e a gente da monitoria estava todo mundo preparado ali para poder ficar ali por trás. E eu tinha percebido uma nota no meu espírito para falar algo para alguém, eu não sabia para quem. E do nada o diretor disse assim: gente, o pessoal da monitoria tudo vem para frente e dá uma palavra para os alunos. Sabe, gente, a gente não tem ideia de como nós podemos estar conectados coletivamente no Espírito com outras pessoas. E nós precisamos dar lugar a isso em nosso meio. Amém? Vamos voltar para cá. Gênesis 2:7. A Bíblia diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Eu queria que o pessoal colocasse a imagem 1, por favor. A gente vai dividir essa ministração aqui em 3 fases. A primeira fase vai ser sobre o Éden. Deu certo, pronto. A primeira fase vai ser sobre o Éden. Aqui no começo, a humanidade ela tinha comunhão com Deus. Uma comunhão, uma intimidade incrível com Deus. Adão e Eva, eles tinham Deus com eles durante todos os dias. Para você ver isso, vai lá no versículo 18. Na realidade, pula mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui, isso mesmo, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Sabe, gente, o mais importante que eu vejo aqui, nessa questão que a gente está falando um pouco sobre reconexão, sobre estar conectado, é que diz assim, ó: chamou todos os animais, Senhor Deus, para ver como o homem o chamaria. Não era somente Deus não estava ali ao lado só para poder depois saber como é que o homem ia chamar. Deus estava ao lado para ver como é que ele ia chamar. A conexão entre eles dois era algo muito fino. No versículo 21, Deus cria a mulher, que ele faz o homem cair sobre um sono pesado, e assim nasce a mulher. E agora o homem, ele tinha uma conexão, tanto com a mulher, mas também ele tinha uma conexão com Deus, diariamente. Lá em Gênesis 3:8, eu quero que você vá para lá. Isso aqui acontece um pouco depois da queda do homem, no qual eles pegam, eles comem o fruto e eles querem se esconder de Deus. No versículo diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Meu irmão, você parou para pensar um pouquinho nesse versículo aqui?
quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Não era algo de um dia, não era algo que acontecia uma semana, ele andava sempre. Era uma conexão. Eles tinham uma conexão com Deus que toda virada do dia eles andavam com Deus. Mas aí, como você sabe bem, aconteceu a queda do homem. O homem se desconectou, ele perdeu essa conexão com Deus, foi retirado do jardim. E aí o homem, que ele recebia o Senhor Deus todo o final de tarde, ele é retirado dessa conexão e ele agora passa a estar num lugar de uma terra arrasada. Por quê? O mais forte, meu irmão, você pensar, não é a questão de você sair para ir para uma terra arrasada. É a conexão que eles perderam com Deus. Uma conexão íntima de dia em dia foi perdida por causa do pecado. E eu estava pesquisando um pouco sobre o que significa intimidade. Intimidade significa uma relação muito próxima, uma amizade íntima, uma familiaridade. Isso era o que o homem tinha com Deus nessa época. O homem tinha uma familiaridade, uma amizade íntima com Deus, que ele poderia caminhar. Mas com a queda, aconteceu isso, houve a separação, e agora o homem não conseguia mais se conectar com Deus. Mas nós vemos que tanto Deus como o homem sempre quiseram restabelecer essa conexão. Durante o Velho Testamento, como o próprio João aqui informou na última mensagem, mostra que o homem ele sempre quis ter esse contato com Deus. E também Deus sempre teve ter esse contato de volta. Nós vemos isso, meu irmão, no exemplo da Torre de Babel, que mesmo com o coração errado, o pessoal queria se aproximar de Deus. E o segundo ponto que eu queria tocar aqui com você, eu queria que o pessoal colocasse a imagem, é sobre o Monte Sinai. Moisés estava guiando o povo durante o deserto e ele estava ensinando algumas coisas ao povo. E aí aconteceu, e eu quero que você vá lá, para Êxodo capítulo 18. Deixa só eu ver aqui. Perdão, gente. Capítulo 19. 19, versículo 9. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: virei até vocês numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo. Hoje e amanhã, providencie que eles lavem as roupas. Esse daqui, gente, foi a primeira vez que teve um contato com a humanidade. De Deus antes de Jesus. Um contato que todos poderiam ver. O Monte Sinai era o canto onde Moisés ia e ele decidiu aparecer para o povo. O próprio Senhor Deus decidiu aparecer para o povo. Mas ele disse: consagre o povo. Porque o povo estava desconectado de Deus. Se o povo chegasse perto, como a gente pode ver no continuar da história, o pessoal morreria por causa da presença do Senhor. Mas aí eu quero que você vá lá para o capítulo 20, no verso 18, que diz o seguinte: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Sabe, gente, o pessoal tinha um medo de Deus a chegar a esse ponto, de dizer: não, vá você falar, a gente só vai ouvir daqui de longe. Porque eles tinham uma imagem errada de Deus. Não tinham uma imagem, a imagem que eles tinham é o quê? Eles estavam desconectados. Se Deus viesse, Deus é justiça. Eles seriam assolados. Mas aí Moisés vai, sobe, a gente vê que ele pega a tábua dos 10 mandamentos nesse dia e retorna. Essa daqui é a segunda vez que eu vejo sobre uma conexão que Deus tenta de forma geral com todo o povo. Ele tentou com algumas pessoas específicas, como Abraão, como outras pessoas, mas de forma específica. Mas ao todo o povo foi aqui no Monte Sinai. E aí depois disso a gente vê que teve outras formas também que Deus tentou se aproximar. Através da Arca da Aliança.
onde uma pessoa seria encarregada de representar o povo para ter uma conexão com os homens. E essa pessoa viria uma vez por ano para poder limpar o pecado das pessoas todo dia. Essa pessoa seria a única que teria presença ao Santo dos Santos. E essa foi mais uma forma que foi tentada de restabelecer a conexão com Deus. E aí a gente vai agora para o ato 3, que para mim é uma das melhores coisas que eu vejo na Bíblia, que toda a nossa história se resume a isso, a história da Bíblia se resume a isso, que foi Jesus. O nosso ato 3. Jesus, ele veio com um papel, meu irmão, restabelecer a conexão que outrora foi perdida. Aquilo que o homem vinha tentando durante anos, tentando, Deus tentando, não conseguindo, Deus mesmo fez para si uma pessoa perfeita, que pudesse nos encontrar, tomar o nosso lugar. E assim que ele morreu, no terceiro dia, o véu foi rasgado, meu Deus do céu. A conexão, meu irmão, no momento da cruz, que o véu foi rasgado, a conexão. Se você parar para entender, o véu é o que separava o santo dos santos dos outros lugares. Era um local que só o sumo sacerdote poderia entrar. Ninguém mais poderia ter o acesso, ninguém mais poderia ter o acesso ao que Deus queria falar, somente o sumo sacerdote. Mas quando o véu foi rasgado, essa conexão foi restabelecida. E nós somos reconectados, meu irmão. Meu Deus do céu. Nós somos reconectados. E ainda aconteceu algumas coisas que para muita gente pensa assim, porque Jesus ainda depois que morreu, ele ainda ficou um tempo na terra. Mas aí eu quero que você vá lá para Atos 1. Atos 1:4 fala o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Sabe, nesse momento, Jesus ele foi elevado aos céus. Ele retornou para o Pai e ele rogou por nós para que viesse o Espírito Santo. E em Atos 2, meu irmão, o povo estava reunido, buscando ao Senhor. E quando eles estavam nesse lugar, buscando ao Senhor, veio o Espírito Santo sobre eles. E o batizaram com fogo, com línguas espirituais. Nesse momento, meu irmão, os homens eles estavam tendo uma conexão direta com o Senhor. Sabe, orar em línguas, meu irmão, não é algo normal. É uma conexão direta que você tem com o Senhor. Aquilo que foi perdido no jardim do Éden, aquilo que tinha sido tirado pelo diabo, Jesus ele reconecta através do Espírito Santo, onde nós podemos chegar com confiança ao Senhor, sem nenhum medo, sem nenhum problema. Sabe? Meu Deus do céu. Quando o Senhor estava falando isso comigo, foi há 2, 3 dias atrás, ele estava me contando um pouco sobre isso, e eu pensando, meu Deus, que história que nós temos. Sabe, Deus, não foi por culpa de Deus que a gente se desconectou, que a humanidade se desconectou. Mas mesmo assim, Ele foi lá e proveu para nós uma forma de retornar a Ele. Sabe, meu irmão, para você entender melhor, eu vou dar um exemplo aqui. Licencinha. Eu queria pedir para o pastor Luiz Felipe vir aqui rapidinho. Vem aqui, por favor, pastor Luiz Felipe. Cainão, vem cá também. Fica aqui também, por favor. Sabe, gente, quando estava lá no Jardim do Éden, uma das coisas que se falava é que eles tinham uma comunhão diária. Eles estavam perto um do outro. Mas diz que quando houve a separação, vou pedir aqui só para vocês darem uns passos para o lado, para você para cá também, foi criado um abismo. Um abismo onde ninguém conseguiria passar ou ter acesso. Diversas formas foram colocadas para tentar fazer uma ponte. Eu digo até que às vezes é uma ripa, como a Arca da Aliança, que não era algo perfeito, mas que dava uma pequena conexão. Mas quando Jesus veio, que Ele morreu, eu vou querer que o Senhor represente Jesus, está certo, diretor?
Ele deu o primeiro passo para essa reconexão. E agora depende da gente dar o segundo passo. Sabe por quê, meu irmão? Foi Ele mesmo quem quis dar o primeiro. Será que você está me entendendo? Foi a gente que se afastou. Mas Ele mesmo quis de volta o retorno. E agora é o seguinte, como tem aquele versículo que diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus já deu o primeiro passo, você dá o segundo. Você dá o segundo, Deus dá o terceiro passo. Você dá o quarto, Deus dá o quinto passo, você dá o sexto. Você que busca agora, você tem um caminho, aquilo que tinha sido perdido foi restaurado. Aquilo que você tinha perdido, meu irmão, voltou, você tem a comunhão completa agora. Muito obrigado, viu, gente? Sabe, gente, a gente não depende mais de pessoas para chegar a Deus. A gente não depende mais de fazer coisas para chegar a Deus. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa, meu irmão, é se converter, é dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para conversar com você. Eu tenho uma conexão direta agora. Eu não preciso mais de intermediários. Eu não preciso mais de pessoas dizendo como fazer. Eu posso chegar direto nele. Eu não preciso mais ter medo, como o pessoal teve no Monte Sinai. Eu não preciso mais temer, porque eu sei que meu Deus é bom. E Ele tem coisas a tratar no meu espírito que nunca mais eu vou ser o mesmo. Coisas que vão me organizar. Como o João disse aqui, coisas que vão me guiar em pequenas coisas que nós nem temos noção. Jesus, deixa eu voltar aqui. Sabe, gente, Deus ele já vinha dando sinais sobre isso que Ele ia fazer desde o início. Um exemplo muito grande que eu vejo sobre Jesus é Ele falando para Abraão sobre Isaac. Ele pedindo para Isaac dar o filho dele, demonstrando como Deus seria. Deus iria entregar o filho dele. Mas aí diz, quando Abraão estava prestes a fazer, que o anjo disse: pare, diz que apareceu um carneiro, que Deus proveu. Meu irmão, meu Deus do céu. Deus deu a imagem do que Ele iria fazer, e Ele ainda disse: Deus proveu para si o carneiro. Deus mesmo restabeleceu a conexão. Deus mesmo nos trouxe de volta para Ele. Sabe, meu irmão, e é uma coisa que eu vou aproveitar, que eu queria que a banda subisse, e a gente vai aproveitar agora. Sabe, você tem total liberdade de conexão com o seu Deus. Nós temos total liberdade de chegar nele, de poder pedir coisas a Ele, de poder dizer: Senhor, eu quero contar coisas a você sobre o meu dia. Sabe, Paulo fala o seguinte sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, ele dá um alerta: não entristeçais o Espírito Santo. E deixa eu te dar uma revelação aqui. Entristecer vem de tristeza, ó. Olha só a revelação aí, gente. Tristeza, gente, é um sentimento. Significa que o Espírito Santo é como nós. Ele sente. Ele quer ter uma conexão com você. Sabe? Mas agora não depende mais dele. Quem dá o segundo passo agora é você. Você pode ficar de pé? Amém. Basta querer. Basta você se disponibilizar para Ele. Sabe, a gente vai tirar um tempo agora de oração em línguas. E eu queria que você, meu irmão, fosse intenso mesmo. O que nós estamos buscando aqui, meu irmão, é o Espírito Santo. Nós estamos buscando aquilo que Ele quer falar. Meu irmão, no momento que você se conectar com Ele. Sabe, deixa a sua mente livre agora. O que está lá fora, fica lá fora. Agora é a minha conexão direta com Ele. Você pode fazer isso agora? Vamos lá. Chorolobrombomomomomomo serelerebrecambra. Dorolobo elerebrecambra mamamamamamama sorolobro yeshererebrecambro.
Roma mama 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 sorelere de brecambranda la mai le de brecambro sobro mama mamaye nere le de brandoro loboya shere le de brecambro mose bro mama mama le de brecambranda la ya shere le de brecambro shoro lo robro moye. Romba mama 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 solo lo bronde de le brecambra mama 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 maso rombore le de brecambranda la ye shere le de brecambro mo ye se de le de brecam doro lo boy le de brecambra mama 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 yo lo bro combro shere le de brecambro sabra mama 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 ye loro lo boy se de le de brecambro mama 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 yo lo bro shere le de brecambro Roma mama se de le de brecambro shere le de brecambro mama 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 ye le de rombo ye le de brecambra mama mama yo lo rondose soye de becanda la maye de becando lo roche le de brecambra mama 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 yo ro le de brecambra mama 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 so le de brecambra mama 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 yo lo rombo mo ye le de brecambra mama 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 so le de brecambra mama mama yo lo noro lo boy ye le de brecambra andara la naye ye becando doye la mama mama solo lo broche branda la mai le de brecambro se le de brecambra mama mama yo lo le de branda la naye de becando lo ye shere le de brasa rombo ya la mai rombo ya la ramaye le de brecambrosha rombo mo se le de brecambra mama 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 solo lo roye she Espírito Santo, nós confiamos no teu agir. Espírito Santo, nós dependemos do teu agir, Senhor. Nós nos rendemos ao que você quer fazer essa noite, Pai. Que seja conforme o seu desejo, que seja conforme o seu querer. Queremos estar com corações disponíveis, Pai, para você, Pai. Queremos, Pai, entender, Pai, que essa conexão que foi restaurada, Senhor. Ah, Senhor, nos dá total acesso a você, Pai. Nos dá total acesso a você, Senhor. Rombo ele de brecambra mama mama yo choro lo bro se ele de brecambra mama mama yo rombo ele de brecambra mama mama ye de becando lo ye shere le brecambrata nora rama ele de brecambro sara la ba ye she noro lo bro combaye de bene ne ye de becanda la naso ne ye le brecambro momo ya robo ye shere le de brecambra mama mama yo rosa mama 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 ye de brecambroshe rombo ye de brecambra mama mama yo lo robo ye shere le de brecambrosa rombo ye shere le de brecambra mama mama yo lo rombo ye shere le de brecambra soro lo boy ye shere le de brecambra mama mama yo lo robo ye shere le de brecambra mama mama yo so. Eu queria que a liderança dos jovens viesse aqui na frente, por favor. Rolobro ele de brecambra mama eu robo e cheire ele de brecambra mama. Queria toda a liderança dos jovens aqui, por favor. Rombo ele de brecambra mama sorolobro e cheire ele de brecambra mama. Loro lobo ele de brecambra mama eu robo e cheire ele de brecambra mama brama sorolobro combro cheire ele de rolobro cheire ele de brecambra mama eu Sabe, gente, a direção que veio no meu coração foi sobre esse final de semana, sabe? Sobre o que Deus iria realizar no nosso meio. Mas uma coisa que veio muito forte é que primeiro a gente experimenta, para depois a gente ver. Isso veio para mim sobre a liderança. Primeiro a gente experimenta e a gente vai ver. E hoje me veio essa direção e a gente vai experimentar hoje do poder do Senhor. Essa é a nossa porção. Isso é o que Ele tem para nós hoje. Queria que você fechasse seus olhos.
tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir.
levantar suas mãos, meu irmão? Pai, nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, Pai, pela conexão, Pai. Por nossa reconexão, Pai, contigo, Pai. Te damos graças, Pai, por esse período, Pai. Cremos que fomos alcançados, Pai. Nós sabemos, Pai, que quando temos um encontro com você, não tem como a gente ficar da mesma forma. Não tem como agirmos da mesma forma. Nós somos rendidos ao teu agir, Espírito Santo. Nós somos rendidos àquilo que tu quer fazer no meio de nós, Pai. Nós te damos graças, Pai, agora mesmo, Pai, pelo evento que ocorrerá amanhã e domingo, Pai. Sobre o imersão, Pai. Ô Senhor, nós declaramos, Pai, experiências sobrenaturais com o teu Espírito, Pai. Coisas nunca antes ouvidas, coisas nunca antes vistas, Pai, acontecendo em nosso meio, Pai. Pessoas, Pai, que entrarem, Pai, com problemas, Pai, de saúde, Pai. A partir do momento que elas pisarem nesse local, Pai, elas serão curadas, Senhor. Pessoas, Pai, que estão com problemas de depressão, Senhor, saindo, caindo por terra em nome de Jesus, Pai. Nós te damos graças, Pai, pelos ministros, Pai. Te damos graças, Pai, por palavras específicas, Pai, por guiados pelo teu Espírito, Pai, para nos alcançar, Senhor. Sabemos que esse é o teu desejo, Pai, nos alcançar. E nós queremos dizer, Senhor, nós estamos abertos a isso, Pai. Nós queremos receber de você, Senhor. Nós queremos, Pai, dizer, Pai, que estamos prontos, Pai. Nós queremos ver o teu agir em nosso meio, Senhor. Nós te damos graças, Pai, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade que nos alcança todos os dias, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sabe, gente, aproveitando esse momento que a gente está falando sobre reconexão, e você que nunca teve esse período, essa volta, essa reconexão com o Espírito Santo, se você está aqui e nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa é uma noite propícia para isso. Você está no melhor lugar para fazer isso. Se você estiver aqui, eu quero que você levante a sua mão, só para poder a gente identificar você. Se você ainda não aceitou, ou você se desviou e quer voltar aos caminhos do Senhor, você assina também, levanta a sua mão para poder a gente ver. Se você estiver por aqui. Vamos gastar mais um tempinho em oração em línguas, irmão.
você está aqui e ainda não teve o batismo do Espírito Santo, se você está por aqui e não está entendendo muito porque o pessoal está orando em línguas, mas você também está querendo desfrutar disso, sabe, meu irmão, você pode ser batizado agora. Você pode provar desse poder daqui a oração em línguas. Você pode provar dessa conexão com o Senhor. Amém. 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 Se você está aqui, você está com alguma dor, enfermidade, quer oração para cura, você sabe que está precisando, eu só quero que você fique em pé onde você está. Se tiver alguém que quiser oração para cura, esse é o momento. Amém. 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 Amém, gente. Meu Deus. Isso é só um gostinho do que a gente vai provar a partir de amanhã. Amém, gente. Quero te estimular, se você pode, esteja aqui amanhã. Você vai provar disso e muito mais que o Senhor tem para nós. Esse é o desejo dele, uma íntima conexão. Nós somos reconectados, fomos enxertados novamente na videira. Temos a conexão direta do Senhor. Então aproveita. Amém? Muito obrigado.